O jornalista português Sérgio Tavares disse duras palavras na audiência pública do Senado Federal. Assista. Sobre as eleições, obviamente que houve, com todas as letras, fraude eleitoral no Brasil. E houve fraude em diferentes frentes. Houve fraude nas urnas, porque em 2019 a Globo, volto a repetir, noticiou que hackers numa convenção em Las Vegas, em poucos minutos, hackearam urnas do modelo brasileiro, em poucos minutos, portanto não são confiáveis. E em segundo lugar, há relatos de imensos estados, imensas localidades no Brasil, onde Bolsonaro teve imensos votos, mas no final deu 0. Fernando Serimedo provou, eu tenho esse relatório comigo em Portugal, com todos os dados, não em todas as urnas, mas nas urnas anteriores a 2020. É um plano muito requintado, não é em todas, para não dar nas vistas. Mas a maior fraude está descoberta agora, e essa sim, porque, não, as urnas não são confiáveis, só o Bangladesh e o Butão é que usam isso, mas são confiáveis. Ok, vamos assumir que as urnas são confiáveis. Então e o jogo sujo feito nas redes sociais e na imprensa? Porque na imprensa vimos, e em Portugal, as imagens que chegavam de Bolsonaro eram sempre de um homem carrancudo, um homem que não tinha o povo do lado dele, Lula, o pai dos pobres. Quando eu vim aqui no 7 de setembro de 2022, e nos célebres girassóis de Brasília, e vi o que eu nunca tinha visto à face da terra. Uma imensidão de mar de gente verde e amarelo, como eu nunca vi na minha vida. E as televisões não mostravam isso. Fizeram propaganda para um lado. Já é desvirtuar das eleições. Mas quando nas redes sociais e o Twitter Files Brasil provou que calaram um lado político, cancelaram contas, estrangularam, reduziram o alcance, promoveram o outro lado, isto é fraude eleitoral. Porque estamos a mexer com o pensamento de milhões de pessoas. Para não falar do radiolão. Então agora vejam tudo isto que eu vos estou a dizer. Urnas não são confiáveis. Fraude nas redes sociais. Imprensa tendenciosa, radiolão, querem mais o quê? Estas eleições num país democrático e justo já tinham sido repetidas há muito, muito tempo. O deputado federal Gustavo Gayer fala sobre a superação do governo Lula. Veja. Rapaz do céu, mas esse Lula é competitivo demais. Ele não aceita ficar atrás do Bolsonaro em absolutamente nada. Não está atrás, por exemplo, na questão de queimadas. Superou o Bolsonaro em número de queimadas. Superou o Bolsonaro no número de mortes dos Yanomamis. Superou o Bolsonaro no número de sigilos, decretos de sigilo, coisas que ele falou que jamais faria. Superou o Bolsonaro na distribuição da emenda secreta. Lembra da emenda secreta? Superou. Superou o Bolsonaro nas invasões do MST. Superou o Bolsonaro no aumento de criminalidade. Superou o Bolsonaro na fuga de investimento internacional. Mas tem uma coisa que eu acho que ele ficou muito feliz agora de ter superado o Bolsonaro. Em número de greves. Cara, para pensar por um momento. Você lembra que esse negócio de greve meio que tinha sumido da história, sumido das manchetes nos últimos 5 anos? E aí, de um ano pra cá, começou a aparecer todo dia? É por causa disso aqui, ó. Dá uma olhada. Lula supera Bolsonaro em greves. Mas não é o governo do servidor público, porque, ó, foram 629 greves em 2023, primeiro ano do governo do PT, ante 566 registradas no primeiro ano de Jair Messias Bolsonaro, um aumento de 12%. Lula aumentou 12% de greves do setor público, né? O setor público fez mais greves em 2023, primeiro ano do governo do PT, do que em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, segundo o Globo, dados do Departamento Interinstitucional de Estatística e Estudos Sociológicos, DIESE, que monitora a atividade grevista a nível internacional, mostram que foram 629 greves no ano passado, ante 566 registradas no primeiro ano do governo anterior, um aumento de 12%. Os dados revelam ainda que metade das paralisações de 2023, cerca de 47%, foram greves de advertência, com tempo de duração pré-determinado. Ou seja, ou você faz o que a gente quer, ou nós vamos para cima de você. E estamos vendo agora a pior de todas, porque estas são as greves de 2023. Nós estamos vendo em 2024 uma das maiores crises de greve do ensino público, das faculdades e do ensino técnico, desde que eu saiba, me entenda como gente. São dezenas e dezenas de universidades federais que entraram em greve, estão revoltadas com quem?
com esse cidadão que eles ajudaram a colocar no poder, porque esse cidadão não está fazendo reajuste salarial, não está repassando verba para as universidades não estão conseguindo pagar nem mesmo a conta de luz. Acredite nisso, meus amigos. Tem universidade que tendo a luz cortada, porque esse cidadão, aquele que veio retornar à educação, a educação voltou, a ciência voltou, esse cidadão simplesmente não está repassando e fez os cortes estratosféricos na educação, deixando assim faculdades sem conseguir quitar a folha de pagamento e muito menos o reajuste que ele prometeu para todas essas pessoas. As greves estão acontecendo hoje em todos os cantos do Brasil. É greve para tudo que é lado. Todos os lados nós estamos tendo greve e esse é o governo da educação, né? Pelo que a gente sabe, pelo que falavam pra gente, esse é o governo da educação. É isso que acontece quando você faz o L nas urnas. Agora tem uma coisinha que eu quero falar nesse vídeo aqui também, que é isso aqui que eu achei muito legal. Olha só. Preço dos alimentos aumentou, dizem 80% dos brasileiros ao IPEC. 80% do povo brasileiro percebe, isso é uma percepção clara, porque o dinheiro deles é contadinho, tá? Que o preço dos alimentos aumentou. Lembra que a história, a picanha vai voltar, o arroz vai voltar, o brasileiro vai voltar a ter 3 refeições? Bom, eu acho que está tendo menos refeições agora, porque 80% está reconhecendo que o preço das coisas estão mais caros. E aí quando se pergunta a essas pessoas, mas por quem é o responsável pelo aumento do preço? Olha a resposta da galera, vou colocar aqui para você, ó. Para mais de 40% dos brasileiros, o governo Lula é culpado pela alta dos preços. Agora, dá uma olhada. O governo Lula é culpado pelas altas do preço. Depois vem, a pessoa Lula é responsável por 10% do aumento. Vou ter que aumentar aqui, só para você ver, ó. Vou colocar melhor aqui. Olha só. 10% é o Lula, é a pessoa do Lula. Para 40% é o governo do Lula. Aí, na sequência, 20% não souberam responder, ou não responderam as perguntas, e 0,9% acha que é associada à gestão do Bolsonaro. Então, mais de 50% do povo reconhece que as coisas estão mais caras por causa deste cidadão aqui. Greve, aumento do preço dos alimentos, aumento da criminalidade, aumento das invasões. Faz o L que dá nisso, a gente avisou. Não sei, a gente tentou avisar, o TSE barrou, né, os nossos comentários e os nossos posts. Mas fazer o L é isso, é lamaçar o Brasil inteiro. E é isso que a gente está vendo agora. Eu fico por aqui, um abraço.